Vocês falaram aí do Trump, né? O que vocês acham que vai acontecer alguma coisa? É só bravata? É só tentando chamar a turma para perto? Esse encontro aí do Flávio, essa questão aí de grupos terroristas, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? Interrogação. Só antes de deixar um ponto na questão anterior, que é o seguinte... Esqueci. Estou falando do Trump. Vamos falar do Trump, depois a gente lembra. Vou lembrar o falo. Eu acho que isso é o resultado de uma agenda maior. Inclusive, bate um pouco com a conversa que a gente teve outra vez que eu estive aqui, né? Há uma linha de conduta do Trump a nível internacional e tem alguns pilares que ele tem atuado contra. Então, e esses pilares passam pelo Brasil, todos eles. Então, nesse caso, a escolha do narcoterror como fio condutor das ações dos Estados Unidos, ela é estratégica porque ela tem conexão com todos os outros hubs. Veja os escândalos do Brasil, por exemplo, PCC, Comando Vermelho, o dinheiro aparece no Banco Master, a conexão aparece no caso do INSS. Então, há uma interconexão entre esses fluxos. O próprio Banco Master, por exemplo, tinha transações ligadas ao Hezbollah, o que remete ao fluxo de grana que passava pela Venezuela e ia para o Oriente Médio. A Venezuela era um dos principais hubs. Então, há um fio condutor que deriva as outras agendas. Isso também tem conexão com os mesmos indivíduos promotores da censura, do abuso judiciário e por aí vai. Então, eu acho que é uma escolha estratégica. Quando você fala sobre a visita do Flávio Bolsonaro lá agora e os encontros que ele teve e as agendas que ele tratou com esses encontros, você percebe que ele toca exatamente nesses pilares que, não por acaso, são os mesmos que aparecem na investigação da Seção 301. Então, você tem na Seção 301 a investigação a partir do PIX, do privilégio que o governo brasileiro daria para fintechs em detrimento de empresas americanas. Mas é justamente nesse meio das fintechs que apareceu o dinheiro do PCC. Por exemplo, que coincidência. Então você tem lá na seção 301 a investigação sobre o etanol brasileiro com vantagem sobre o etanol americano. E a Carbono Oculto fala sobre combustíveis, postos de gasolina, e de novo, PCC. Então a gente percebe que eles têm pontos em comum. A indústria da censura, em que o Alexandre de Moraes virou uma referência sobre a censura a ser combatida, quando os Estados Unidos falam sobre isso na Europa, por exemplo. Então, esses pilares. E aí, passando para a visita do Flávio, então, antes do Flávio, o que a gente tem? Estávamos próximos da divulgação do relatório da Seção 301, os Estados Unidos adiaram por mais 15 dias, né, a princípio, a revelação do relatório. Aí, nesse período, o Lula vai encontrar com o Trump, dizem que foi Joesley, não comprou essa, mas falamos sobre isso numa outra oportunidade. Ele encontra com o Trump, 2 dias depois, o Trump vai para a China com os maiores empresários dos Estados Unidos, aqueles que ele tem procurado reverter a zona de produção da China para os Estados Unidos, e depois ele encontra com o Flávio. Então, no meu entendimento, o encontro com o Lula é o bom e velho acordo de rendição do Trump, em que ele vai no vai e vem, né? Os termos para você não se lascar são esses aqui. Por isso aquele papo desencontrado lá na embaixada do Lula. Depois a gente tem um encontro com a China, que eu acho que vai na mesma linha, já que é nos 2 alvos principais, segundo o próprio governo americano, do relatório da Seção 301, Brasil e China. E aí, na sequência, depois de dar o baque em quem promove a estrutura que está sendo destruída, ele traz aquele que tem possibilidade de fundamentar a nova estrutura. E aí, os encontros do Flávio Bolsonaro e as agendas que ele pauta são exatamente essas. Então, com o Trump, ele fala sobre o combate ao narcotráfico, o reconhecimento do PCC e Comando Vermelho como facções terroristas, que ampliaria, inclusive, o poder de investigação americano, não só o poder de ação sobre esses grupos e aqueles com os quais eles estão entrelaçados. Lembrando que o Banco Master já figura investigação nos Estados Unidos, 2 pelo menos no FBI, agora também no Trump Media Group, na ação também está rolado por lá, tem ativo bloqueado, busca de ativos fora dos Estados Unidos, enfim. Então ele fala sobre isso. Ele fala sobre a parceria estratégica que o Brasil teria num eventual governo dele e entrar no escudo das Américas, e esse é um ponto muito importante, porque o escudo das Américas parece proteger o Ocidente do Brasil, já que o Brasil não foi convidado e todos os outros participaram e participam dessas ações com presenças de investigação e presença militar. Então, para além do soft power, vamos para o hard power aqui. Ele falou sobre isso com o Trump. Depois ele encontra com o Rubio e o Christopher Landau, e aí ele vai falar sobre censura, que é outro ponto sensível. Ele ainda encontra com o J.D. Vance, e isso tem a ver também com o enfrentamento ao bloco globalista europeu. Então, os principais pontos das agendas que o Trump tem desestruturado no mundo e com muita ênfase no que ele chamou de hemisfério ocidental, aparecem como característica principal dos encontros do Flávio nos Estados Unidos. Então, não dá para descasar uma coisa da outra. A pressão que vem na investigação aberta no meio do ano passado, que está perto de sair, em um momento importante para o Trump, porque ele vai ter as midterms no final do ano. Então, ele tem um problema de inflação que ele precisa reduzir, e ele precisa justificar as ações que ele tem adotado
explorado nesse período. Então acho que tudo isso se encaixa nessa visita do Flávio, que não diz respeito só aos interesses do Brasil, mas a uma agenda maior da qual o Brasil hoje faz parte. O Flávio foi lá para meio que limpar a barra. Porra, meu. Na verdade é essa. Foi lá tirar uma foto. Dá uma aliviada. Foi dar uma pegar a medalha. Porque o Trump não tá... O Trump tá preocupado com o Irã, bichão. O Trump tá meio lelé, né? Ontem ele falou que ele ia acabar com o Oman. Oman não é... Ele falou, é o seguinte... Lá no Estreito de Hormuz. No Estreito de Hormuz, que é onde está a treta. Isso. Lá na guerra. Ele falou o seguinte: nós vamos patrulhar, mas aquilo vai ser água internacional. E não adianta o Oman também querer entrar no negócio, porque eu vou lá e destruo o Oman. Mas o Oman não é parceiro do... Oman é parceiro dos americanos, né? Até ontem ele queria um acordo de Abraão com os países do Oriente Médio e depois ele tacou bomba no mesmo lugar que eles estavam negociando o fim da guerra. O sultanato de Oman. Ele entrou em muita treta, né, o Trump? Por isso ele que o Brasil também não pode vacila muito, né? Os Estados Unidos conseguiram com o Donald Trump aí coisas impressionantes em países que são mais estruturados militarmente que o Brasil. E o Brasil tem mais potencial que esses países. Por exemplo, o Brasil tem mais potencial que a Venezuela. Nós temos mais portos, temos uma costa maior, temos mais terras raras, que é interessante para os Estados Unidos também, nessa grande guerra que está tendo uma corrida tecnológica de inteligência artificial, automações. Se a China fechar as portas definitivamente para os Estados Unidos, quem poderia fornecer esse depósito de terras raras para os Estados Unidos é justamente o Brasil. O Brasil tem muito petróleo também ainda não explorado, ali na região norte, próprio Nordeste também, começa a se encontrar muita coisa agora. Então o Brasil é mais relevante que a Venezuela e tem menos potencial. A Venezuela tinha acordo com Rússia, Irã, os cubanos, a gente não tem nada. Mas você vê, cara, Posso falar do Oman? Você vê, por exemplo, né, que nem agora... O Zelensky tá pedindo míssil lá pro Trump, né? O Trump, ele tá... Porque, porra, tem a guerra lá, que essa guerra tá há 5 anos e não acaba nem também. O Putin, ninguém tem mais dinheiro. Ele dinheiro. fala, vocês precisam me ajudar. Oman. Olha, ele falou sobre os acordos de Abraão, né? O Trump fechou 2 trilhões de dólares em acordo com os países do Oriente Médio e do Golfo Pérsico. Até o Cazaquistão, ele tem acordo bilionário, 17 bilhões, se eu não me engano, com o Cazaquistão, e o total de acordos bate 2 trilhões. Não tem prazo para esses acordos. Em tese, todos eles vão até o final do mandato do Trump. Vale também para os acordos na Europa, já 1,5 trilhão na Europa, por exemplo. Mas vamos falar do Oriente Médio. Então ele fechou acordos. Com isso ele amarrou o interesse econômico dos países do Golfo Pérsico. Por isso que ele conseguiu colocar esses países árabes do lado dele do acordo em relação ao Hamas, por exemplo. Sim. Por isso que ele conseguiu colocar esses países do lado dele do acordo em relação ao Irã. E ele usou o mesmo modelo nos 2 movimentos. Até porque o Hamas é um dos 50 tons de Irã. Muito bem. Então ele está mudando a zona de influência lá com essas conexões. Quando você fala de Oman, o que está acontecendo com o Irã? O Irã está pressionado, ele perdeu o apoio local. As principais agendas que protegiam o Irã no Ocidente estão desarticuladas, inclusive as de marketing. Depois daquele assassinato dos 46 mil civis, ficou muito mais difícil de sustentar qualquer proteção para o regime iraniano, que não tem mais a simpatia local. Então ele tem um problema real. O Irã tem um problema real. A zona de retaguarda do Irã era o Líbano, e o Líbano está sendo atacado por Israel, é um alvo principal. Sim. E não entrou no acordo de cessar fogo como o Irã queria. Por quê? Porque a inteligência sabe que boa parte do regime Ayatollah já havia se instalado no Líbano. Tem cidades inteiras no Líbano que são controladas por eles hoje. Então, é por isso que eles fazem tanta questão de território em outro país. Mas o que isso tem a ver com o que você perguntou? Vou chegar lá. Vai rápido, porque se for... Tá, então o tempo urge. O que o Irã está tentou fazer? Tentou pressionar Oman para auxiliá-lo no controle do Estreito de Hormuz e usar isto como uma referência para pressionar os demais. Antes desse convite do Irã para que Oman ajudasse a controlar Hormuz, o Irã fez um pronunciamento por conta própria de que os países do Oriente Médio não iam mais dar suporte para os Estados Unidos. Então o que eu enxergo aí? Uma estratégia de pressão local, de marketing, para ganhar tempo e recuperar parte da influência que ele perdeu. Quando o Trump vai e ao invés de ameaçar o Irã por isso, ameaça Oman, ele inverte o ônus do peso. Então ele está dizendo não só para Oman, mas para os outros países do Oriente Médio, não vai funcionar por aí. E com isso, ele muda, inclusive, o objetivo. Quer dizer, ele torna mais urgente para os países do Golfo e do Oriente Médio resolver o problema do Irã, porque ele passou a ser um problema duplo. Inverteu a pressão. Mas isso aí acho que vai longe, hein? Vai longe isso aí. Porra, e também a Rússia não se resolve, o né? Putin já levantou a Rússia também, a Rússia lá muito e dinheiro, o Zelensky, né? não 4 se resolve. anos de guerra. 5 anos. 5, né? 5 anos de guerra. 5 anos. E guerra, morrendo gente pra caramba. Civil. Outra coisa é o Sudão, né? O Sudão também, que, porra, essa guerra que ninguém fala, né? E tá com esse negócio de ebola lá, os caras em guerra civil.
O mundo tá zoado, né? Muitas guerras. O mundo tá zoado, Tempos difíceis. Cristãos morrendo lá na África também, Nigéria, outros países ali, tudo com guerra, a gente não fala muito. A gente teve uma boa notícia que foi a Guerra do Congo, né? A Guerra do Congo, o Trump conseguiu dar uma solução, inclusive abriu acesso dos Estados Unidos aos metais, às terras raras, né, do Congo. E as terras raras do leste africano, que estavam sob domínio chinês, estão passando agora para domínio russo. E é no tapa, tá? A Rússia e a China estão disputando o leste africano, não é no tapa, é na bala, não é na boa, não. E a Rússia tem assumido algumas das posições que eram da China no leste africano. Então essa dinâmica das terras raras está mudando, não diz respeito só ao Brasil. E aí esses conflitos que você citou da Ucrânia, por exemplo, ela tende a se resolver como resultado dos outros conflitos. Boa parte do conflito ucraniano é mantido pela posição de Bruxelas, nos países ligados à agenda de Bruxelas. Boa parte do conflito é mantida pelo interesse local e, no caso dos americanos, por quem tinha envolvimento com a estrutura do Zelensky, né? Então, o que a gente está vendo agora é que essa capacidade de manter o conflito está se esgotando. Então, o risco que o Putin passou a significar para os europeus faz com que o povo europeu não deseje mais o conflito. Então, eles estão sofrendo pressão por dentro. Eu acho que a gente está mais perto de uma solução do que já teve em outros tempos.